Boa tarde, meus amigos. Dando continuidade ao nosso ciclo de debates, eleições 2014, a engenharia, o Estado e o país, com o nosso candidato a presidente, José Maria Imael. Imael, que é um símbolo da democracia brasileira, que é uma pessoa que nós reputamos de uma seriedade, de uma forma simples, e que discutiu a Constituinte, que fez parte das discussões maiores desse país, e que para nós é uma honra tê-lo aqui, é uma honra, uma garantia de que nós podemos estar ouvindo propostas, ideias do doutor Imael, que com a sua gentileza está aqui conosco. Eu queria agradecer a honra de tê-lo aqui conosco e convidá-lo para sentar aqui conosco, por gentileza. Queria já passar a palavra ao candidato Imael para que fizesse uso, por gentileza. Boa tarde a todos. Quero dizer, presidente, da minha alegria, da minha honra, o meu contentamento de estar novamente nesta casa, sendo recebido por lideranças da engenharia do nosso estado de São Paulo e poder apresentar um pouco da nossa história, as nossas propostas centrais para o governo da nação e depois aprender com vocês através das perguntas que me farão. Eu gostaria, presidente, se me permitir, fazer um rápido resumo da história da democracia cristã. A democracia cristã, como filosofia, como pensamento, já existia na Europa, provavelmente a partir do século XVIII. A ideia de unir liberdade com justiça através da solidariedade, ou seja, a ideia da construção de sociedades livres, justas e solidárias. Como partido político, a democracia cristã surge no mundo em 1942, na Itália, quando um estadista italiano, Alcide De Gasperi, funda o PDC, Partido Democrata Cristão. 3 anos depois, na Alemanha, Konrad Adenauer também transforma este pensamento em partido político, ao fundar na Alemanha a CDU, União Democrata Cristã, a mesma CDU da primeira-ministra Angela Merkel, que também é presidente da democracia cristã na Alemanha. Nesse mesmo ano, de 1945, estava na Europa um grupo de brasileiros, liderado por um professor de direito da USP, Cesarino Júnior. O maior nome ainda hoje na nossa história na área do direito social, direito do trabalho. E esse grupo fica muito motivado com esta ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias, e chegando ao Brasil no dia 9 de julho de 1945, aqui no centro de São Paulo, no Teatro Municipal, fundo também aqui no Brasil o PDC, Partido Democrata Cristão. Em 1947, tem que citar algumas datas dentro desse registro. Em 1947, o PDC participa em São Paulo da sua primeira eleição. Não elege ninguém, mas fica com uma suplência. E o suplente assume em 1948. Era um rapaz que tinha vindo do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, e que depois o Brasil conheceria pelo nome de Jânio da Silva Quadros. Em 49, a paz entra em bloco no PDC. E o líder desse grupo se elege vereador em 1950, André Franco Montoro, que começa a sua história política pelo PDC. No início da década de 50, lá no Paraná, um outro jovem ingressa na Juventude Democrata Cristã, depois seria presidente nacional da Juventude Democrata Cristã, e lá na frente, em 62, se elegeria deputado federal pelo PDC, José Richa. Em 58, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um outro rapaz, 19 anos. Ele era o motorista, o secretário, o assessor do arcebispo. E um dia o arcebispo chega para ele e fala: Nelson, você tem jeito para a política, por que você não se candidata? E o Nelson acredita no conselho do arcebispo, se candidata e com 19 anos se elege
vereador em Santa Maria. Depois seria presidente da Câmara dos Deputados, Nelson Marquesan. Em 62 eu entro na história. Lá em Porto Alegre eu entro, me filio. Eu tinha sido presidente do Centro Acadêmico, da Faculdade de Filosofia, presidente da Federação dos Estudantes Particulares do Rio Grande do Sul, fui um dos dirigentes da JOC, da Juventude Operária Católica, mas terminando essa fase eu resolvi entrar no processo político. Aí eu escolhi um partido que batia com os meus princípios, meus valores, aí eu me filiei na Juventude Democrata Cristã. Hoje eu tenho 52 anos de democracia cristã. A democracia cristã é a minha vida. Mas chega a 65. Em 65 ocorre a primeira tragédia da democracia cristã no Brasil, que foi o ato institucional número 2 do regime militar, que extinguiu os 13 partidos que existiam, criando o bipartidarismo, Arena e MDB. O presidente nacional do PDC já era o então deputado federal Franco Montoro, que tinha sido ministro do Trabalho de João Goulart, e aqui em São Paulo o presidente era o saudoso deputado Roberto Cardoso Alves. Nós éramos uma das maiores forças políticas do país. Já em 46, eu sou dado um registro interessante, já em 46, por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte, o PDC participou com 2 constituintes, Monsenhor Arruda da Câmara de Pernambuco e um jornalista de São Paulo, Manuel Vitor. Durante todo o bipartidarismo, a democracia cristã ficou ausente do Brasil. Enquanto a democracia cristã reerguia nações, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, fortalecia a democracia na América Latina, o Brasil ficou privado da seiva transformadora da democracia cristã. Mas em 1985, por ocasião da reorganização político-partidária, um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, um advogado de Brasília, Oswaldo Gomes, refundam a democracia cristã, com o mesmo nome anterior, PDC. E aí, presidente, descobre que aqui em São Paulo está um antigo militante. Eu já era advogado em São Paulo, empresário, e sou convocado, sem direito à recusa, para organizar o partido em São Paulo, ser o seu presidente e ser o candidato a prefeito da capital nas eleições de 85. 85 foi um momento mágico. Primeira eleição direta nas capitais depois de 20 anos de prefeitos nomeados. Então não tinha melhor maneira de mostrar que a gente havia voltado do que disputando a prefeitura municipal. E lá fui eu como candidato. Olhava aqueles monstros sagrados, concorri na época com o Jânio, Fernando Henrique, Suplicy, olhava aqueles monstros sagrados da nossa política e eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi uma campanha maravilhosa, é nessa campanha que surgem as bandeiras azuis e amarelas da democracia cristã. É nesta campanha que um companheiro nosso, um alfaiate, mas que é compositor de música popular, José Raimundo de Castro, cria o Jingle Emael, um democrata cristão, que depois se transformaria no maior sucesso político-eleitoral em toda a história do país. Isso foi em 85. Em 86, o PDC já elegeu 5 deputados federais constituintes. Eu por São Paulo, um companheiro no Rio e 13 em Goiás. Nessa mesma eleição, surgem as bandeiras azuis e amarelas, a democracia cristã, foi as bandeiras surgiram em 85. Em 90, nós elegemos, além dos deputados federais, nós elegemos dezenas de deputados estaduais e elegemos 2 senadores, que somados aos 2 que nós já tínhamos, ficamos com uma bancada de 4 senadores no Senado da República. A democracia cristã, novamente, era uma das maiores forças políticas do país. Nas eleições municipais de 92, nós elegemos 211 prefeitos. Nós tínhamos elegido aqui em São Paulo, na eleição anterior, o prefeito de Ribeirão Preto, uma das maiores cidades do país. Mas só um ano depois, no dia 3 de abril de 1993, se abateu sobre a democracia cristã a segunda tragédia. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com outra sigla partidária, com o PDS. E a nossa casa foi destruída pela segunda vez como partido político no país. Eu estava no meu 2º mandato, liderei a resistência. De madrugada eu bati na porta da residência do ministro do TSE com mandado de segurança, tentando impedir a convenção, mas a convenção ocorre e no dia 3 de abril de 93, a democracia cristã é destruída pela segunda vez como partido político no país. Mas só 2 anos depois. Deixa eu contar uma passagem. Presidente, eu fiz questão de acompanhar a agonia da democracia cristã até o seu final.
A convenção que homologou a fusão foi realizada no plenário da Câmara dos Deputados. Eu fiz questão de estar junto desde o início da agonia da democracia cristã. Às 9 horas da manhã, sentei-me na última fileira do plenário da Câmara dos Deputados. E à medida que as horas passavam, eu ia sentindo cada vez mais a proximidade do fim. Às 3 horas da tarde, deixei a mão escrever o que a alma me ditava e peguei um pedaço de papel, e nesse pedaço de papel eu escrevi o seguinte: são 3 horas da tarde, e eu velo solitário, a também solitária agonia da democracia cristã. No passado, foi a mão fria do regime militar que negou-lhe a vida. Agora, são os seus próprios dirigentes que lhe cortam a existência, quando teriam o poder de perpetuá-la. Mas no amanhã que será próximo, ela renascerá. E quando renascer, será eterno. Em 30 de março de 95, 2 anos depois, a democracia cristã renasceu no Brasil, através da refundação, com o nome de PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Acrescentamos um S na antiga sigla para enfatizar o compromisso da democracia cristã com a justiça social e a solidariedade. Foram 115 os fundadores, que hoje já se transformam em mais de 220 mil militantes, espalhados por todo o território nacional. E aí então começa, em 30 de março de 95, começa a tarefa da reconstrução. O início dessa reconstrução foi extremamente difícil. As pessoas tinham receio de colocar o sonho no projeto e acontecer de novo. 2 vezes a democracia cristã já havia sido destruída no Brasil. Quem garantiria que não seria novamente? Mas aos poucos nós fomos mostrando que agora a nossa casa estava edificada sob a rocha, que ninguém mais, nunca mais nos destruiria, e começamos a crescer. 3 anos depois da fundação, já fui candidato a presidente da República, na tarefa da reconstrução. O partido estava organizado em 6 estados no país, em 21 unidades da federação, presidente. Cheguei sozinho, sem ninguém para receber no aeroporto. Mas a nossa equipe de assessoria de imprensa era fantástica. Dou um exemplo. Quando cheguei no Acre, cheguei 1h da manhã, uma cerração no aeroporto, e só tinha as luzes piscando do táxi que nós havíamos contratado. Era a única recepção que tive. Mas no dia seguinte, dei uma entrevista coletiva a toda a imprensa do Acre, na Universidade Federal do Acre. Toda a imprensa reunida. Foi uma jornada extraordinária. Tanto é que depois da eleição, eu vi tanta disparidade no nosso país, tanta disparidade entre regiões, né, que ao terminar a campanha, numa reunião de avaliação, disse aos meus companheiros: quando nós conquistarmos a presidência da República, nós construiremos um só Brasil para todos os brasileiros, um país igual para todos, que não é. Hoje nós não temos um país igual para todos. Cometemos o erro de não disputar a presidência da República em 2002, mas em 2006, novamente, disputei a presidência da República. Em 2010, quando tive a honra de ser recebido nesta casa, aí a sociedade brasileira começa a redescobrir a democracia cristã. Tanto é que entre os 9 candidatos, fiquei em 5º lugar, só abaixo daqueles que tinham tempo em rádio e televisão, né? Agora, em 2012, nós demos um imenso salto. Vou dar alguns números deste salto, né? Nós tínhamos vereadores em 6 capitais. Fomos para 11 capitais brasileiras. Nós tínhamos 7 vereadores nas capitais. Fomos para 19. 2 vereadores em Curitiba. 2 vereadores em Belo Horizonte. 3 vereadores no Rio de Janeiro. 2 vereadores em Goiânia. 2 vereadores em São Luís, inclusive o mais votado da capital do Maranhão. 2 vereadores em Fortaleza. Entre eles, uma menina com 20 anos de idade, a presidente do PSDC Jovem Mulher. 2 vereadores em Rio Branco, no Acre, vereador em Manaus, Belém, Teresina. E agora, este é o cenário de 2014. Um PSDC presente em todas as capitais, em todos os estados, em mais de 2.000 cidades, né? E com uma proposta muito forte, muito direta, para sair do Brasil que nós temos e construir o Brasil que nós queremos e podemos. As propostas da democracia cristã
para administrar o país. Elas estão contidas em um documentário que nós chamamos de Brasil 27, Diretrizes Gerais de Governo. Por que Brasil 27? Porque o número da nossa legenda é 27. Então, o Brasil 27, 27 Diretrizes Gerais de Governo para administrar o país. A primeira diretriz, e a mais importante de todas, é cumprir e fazer cumprir a Constituição do Brasil. O que faz a força das grandes nações é o respeito à Constituição. A Constituição é a alma dos povos. Todas as grandes nações têm o culto pela sua Constituição. Não passa nem de longe a ideia de desrespeitar a Constituição. Só que esse não é o cenário no nosso país. Como diz o ex-presidente do Supremo, ministro Aires Brito, nós temos a melhor Constituição de todos os tempos. Só que ela tem que ser cumprida. Uma conversa que tive com o sempre ministro do Trabalho e amigo Almir Pazianotto, ele pegou a Constituição com as duas mãos, sacudiu a Constituição na minha frente e me disse: Emael, faça cumprir a Constituição. E esta é a proposta nossa, fazer com que a Constituição seja a letra viva no país. A Constituição fala: a saúde é direito de todos e dever do Estado. O dever não é cumprido e o direito não é respeitado. Segurança pública é dever do Estado. O dever não é cumprido e a segurança não existe. Todos os atos da administração pública têm que primar pela publicidade. E nós hoje continuamos a ter decisões tomadas entre quatro paredes sem que a população tome contato. Então é muito forte esta colocação. Eu me encontro muito nela, porque fui um dos que escreveram a Constituição. Quando eu cheguei na Constituinte, presidente, eu tinha essa noção que eu estava ali participando da construção do futuro do país. Que aquele documento que nós estávamos fazendo ali seria o documento responsável por que tipo de nação nós seríamos depois. Então eu me sinto extremamente comprometido com a Constituição brasileira. E daí essa exigência de que ela seja cumprida e que o presidente faça cumprir a Constituição. Cumpra e faça cumprir a Constituição. Vou pensar alguns outros pontos do nosso projeto de governo, que depois nós poderemos conversar um pouco mais através das perguntas que serão formuladas. O próximo presidente da República tem que ter obsessão pelo desenvolvimento. Não é meta, é se consumir na ideia. Hoje o país que nós temos, um país parado, inerte, sem gerar riqueza. A visão que tenho do Brasil é um Brasil líder entre os líderes, um Brasil continente, continente pela sua extensão territorial, mas muito mais continente pela capacidade empreendedora da sua gente. E que os governos, de uma forma sucessiva, têm amarrado, têm impedido que desabroche e frutifique essa capacidade empreendedora dos brasileiros. São 3 as amarras que hoje impedem o Brasil de crescer. A primeira delas, um sistema tributário. Nós temos um sistema tributário perverso, que esmaga empresas e pessoas e impede o Brasil de crescer. A nossa proposta para um novo sistema tributário são 2 pilares. Primeiro, um sistema tributário simplificado. Hoje, quantas horas, são centenas, milhares de horas que são consumidas pelas empresas brasileiras só para cumprir uma escrituração fiscal. As grandes empresas têm estrutura para isso, mas os pequenos? E os pequenos? E, de outro lado, reduzir a carga tributária. A nossa carga tributária é nitidamente confiscatória. Tudo que vocês têm na Constituição Federal, na área de defesa do contribuinte, são todas propostas minhas. Sou advogado com formação na área tributária, fui vice-presidente da Comissão de Tributos, tive um espaço para trabalhar nesta área. Então, o respeito à capacidade contributiva, a possibilidade do ICMS ser seletivo, com alíquotas menores para os produtos mais necessários, a possibilidade de mandato de segurança, não só contra funcionário público, mas contra agente de pessoa jurídica no exercício de função pública, e o inciso 4º do artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. Recentemente, ano passado, uma empresa de alimentos de Minas Gerais foi multada no ICMS em 25% do total da operação. E eles então entraram com uma defesa na primeira instância,
alegando que essa multa era confiscatória e que, portanto, feria a proibição contida na Constituição Federal. E o juiz concedeu a segurança. Mas a Fazenda apelou para o Tribunal de Justiça do Estado, que reformou a sentença e determinou que a multa fosse cumprida. Aí a empresa apelou, fez através de um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Alegando que a proibição constitucional atingia não só o tributo, mas com as obrigações acessórias. E o ministro relator foi Celso de Mello. E num voto extraordinário, ele colocou o seguinte: a proibição constitucional atinge tanto o tributo quanto as suas obrigações acessórias. Nenhuma multa fiscal pode ter efeito confiscatório. Levado ao pleno do Supremo, foi aprovado por unanimidade o voto do ministro Celso de Mello. Com isso se estabeleceu um paradigma já no país. Não só o tributo pode ter efeito de confisco, mas também as obrigações acessórias, as multas, não podem ser confiscatórias. E veja a importância, presidente. A multa em questão era 25% da operação. Ou seja, a partir dessa decisão, qualquer coisa igual ou superior a 25% passou a ser inconstitucional. E nós temos hoje multas na área do imposto de renda que atingem 100% ou mais do isso. Então, essa agora é um comando na mão do contribuinte para ser exercitado. Enfim, voltando às amarras. No sistema tributário, nós temos que ter duas alterações: a simplificação do princípio, do sistema, e a redução da carga tributária. Hoje nós temos a mais alta carga tributária do mundo. Às vezes, alguns especialistas na área tributária, ligados à administração pública, dizem que nós não podemos reduzir a carga tributária porque é fundamental a receita que nós temos. Falácia. Por que falácia? Porque a lição internacional mostra o seguinte: quanto menor a carga tributária, maior a receita. Vou dar um exemplo. Na área de serviços, alguns anos atrás, há mais de uma década atrás, o setor de serviços, o pagamento de imposto era muito pequeno, porque era tão alta a alíquota, e os empresários do setor de serviços tinham que fazer uma escolha: ou eu pago o tributo, ou eu não aguento, eu fecho a porta. Aí então houve uma alteração. Foi introduzida a sistemática do lucro presumido. Ou seja, presumir do faturamento da área de serviço um determinado percentual como receita e o pagamento do imposto de renda em cima dessa faixa. Ora, ficou muito mais interessante para o setor de serviços pagar integralmente os seus tributos, não ficar sujeito à pressão de fiscais. Qual foi o resultado disso? Uma explosão do pagamento de imposto de renda na área de serviço. A receita do pagamento de serviços, de imposto de renda na área de serviço, simplesmente explodiu, porque houve uma redução da carga tributária. Isso pode ser aplicado em todos os segmentos da economia brasileira. A segunda amarra que impede o Brasil de crescer é a infraestrutura brasileira. As nossas rodovias, hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos, a questão da energia. E tem que ter um foco na questão da infraestrutura. Foco. Quer dizer, o Brasil não crescerá com a infraestrutura que nós temos hoje no país. Não crescerá. Vocês entendem disso muito mais do que eu, que são ligados à área da engenharia. Então, a infraestrutura hoje no nosso país é olhada de lado. E a terceira amarra que tem que ser cortada é a qualificação de mão de obra nas atividades de ponta. O Brasil depende da qualificação de mão de obra para crescer, principalmente em atividades de ponta. Então, essa é a visão que nós temos sobre a realidade no setor do desenvolvimento nacional. Quer dizer, o próprio presidente da República tem que ter uma obsessão, fazer esse país crescer, gerar riqueza. Hoje a nossa política externa é meramente ideológica, nos ligando a 3 ou 4 países, nos afastando das rotas do desenvolvimento, nos afastando das economias diferenciadas no mundo. Aí ficamos com Bolívia, Venezuela, Cuba, Argentina. É esse o universo internacional do Brasil, completamente afastado das rotas do desenvolvimento. Então tem que ter essa é uma visão de Brasil forte, Brasil grande, Brasil continente, volto a dizer, pela sua extensão territorial e pela força empreendedora da sua gente. Nós temos que realmente ter esta ânsia de o nosso país estar igualado com os líderes do mundo, esta visão de um Brasil forte,
de um Brasil potência entre potências, na área da saúde pública, a questão da saúde inteligente. A saúde chegar antes que a doença, impedindo que a doença se instale. Essa visão da saúde inteligente, chegando antes da doença, economizando recursos públicos, mas muito mais, ganhando qualidade de vida. Qual é a saúde pública que nós temos hoje no Brasil? Doentes em macas, homens e mulheres misturados, amontoados nos corredores de hospitais, meses para uma consulta, prazo a perder de vista para exames. Esse é o Brasil que temos na área da saúde pública. Nós temos o mais extraordinário programa de saúde pública do mundo, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, só que ele não é aplicado. Não é aplicado, existe no papel, mas não é aplicado. Novamente, essa exigência de que a Constituição seja cumprida. Na área do serviço público, toda a nossa vida depende do serviço público. Toda a nossa vida passa pelo serviço público, desde a hora que nascemos, com a certidão de nascimento. Só que como é o serviço público brasileiro? Não, existem condições fundamentais hoje no serviço público brasileiro que não são cumpridas. Um funcionário público estuda para passar no concurso. Passou no concurso, é esquecido. Não tem mais não tem plano de carreira, não tem avaliação periódica, não tem processo de capacitação. Mas os cargos de gestão não pertencem a eles. Os cargos de gestão pertencem aos protegidos políticos. Hoje são mais de quase 25 mil cargos de confiança no Serviço Federal. E todos eles em cargo de gestão. Para nós, a Democracia Cristã, para mim, como candidato a presidente da República, todo cargo de gestão no serviço público tem que ser exercido por profissional de carreira. Por gente que entenda daquela área, comprometido. O servidor público tem aquela questão de ser visto pelos seus vizinhos, ele quer ser respeitado pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, mas não tem capacitação, não tem meritocracia, não tem avanço, não tem plano de carreira, é humilhado, a cada governo que entra, é humilhado porque ele não tem a chance de ascender a cargos de chefia. Com esta proposta da Democracia Cristã, ela representa o fim do aparelhamento de Estado. Em todas as nações desenvolvidas é muito pequeno o número de cargos de confiança, muito pequeno. Por quê? Porque cargos de gestão são ocupados por funcionários de carreira. Sai governo, entra governo, não é afetado o serviço público do país. Não é como nós aqui. Muda um governador, muda tudo. Muda um presidente da República, todos os cargos de chefia são mudados. Não tem uma continuidade. Plano de carreira no serviço público. São raríssimos os segmentos do serviço público que têm plano de carreira. Como é que a gente pode imaginar um funcionalismo público com vontade de progredir se não tem plano de carreira? Tanto faz, ser eficiente ou não muda nada. Então, os funcionários públicos hoje que têm sucesso, têm realização, é porque são motivados por um profundo senso profissional. Mas não tem plano de carreira, não tem estímulo para crescer, para produzir mais. Na área da educação. Na área da educação, nos motiva muito os 4 pilares da ONU para a educação. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver. São os 4, todo esforço educacional tem que atingir este objetivo. Agora, qual é a realidade que nós temos hoje no país em termos de educação pública federal? Escolas arruinadas, Brasil afora, caindo aos pedaços. Professores completamente desmotivados pela política salarial. Aliás, a perda de talentos hoje no Brasil, na área do ensino, é brutal, né? Brutal. Aqui, o jovem, a moça, o rapaz, pode se sentir vocacionados para o magistério, para a função extraordinária de ensinar e construir valores. Mas quando ele toma ciência do que representa a remuneração, é totalmente desestimulante. Mesmo ele tendo aquela ânsia de querer ser professor, foi por isso que ele estudou vários anos de faculdade para ser um apóstolo do ensino, e quando ele chega e descobre qual é a remuneração,
incapaz de prover as suas necessidades como família, não vem. Ou se vem por engano, vai embora em seguida. Esse é o quadro da educação no país. Esta perda de talentos nossos, talentos se afastando da missão de ensinar. Então você tem que assegurar uma ampla parceria do governo federal com governos estaduais, governos municipais, para que se corte essa evasão de talentos e se assegure realmente uma remuneração condizente, digna para o professorado brasileiro. Na área do turismo, em todo o mundo, o turismo é o maior gerador de empregos e de desenvolvimento, em todo o mundo. Foi por isso que na Constituinte propus, defendi e aprovei o artigo 180 da Constituição Federal, que determina que a União, os estados e os municípios promovam e incentivem o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social. Só que é letra morta. É letra morta. Você não tem uma política nacional real, concreta de incentivo ao turismo. Todo lugar que se passa nesse Brasil afora, com enorme potencial de turismo, a constatação é a mesma, não tem nada. Tem uma Embratur e tal, mas quando você vai ver na prática o que está sendo feito para empurrar o turismo brasileiro, não tem nada. Nada. São ações extremamente fracas, quando existem. Né? E em todo mundo é a maior força geradora de desenvolvimento e emprego. Na área do lazer, coloquei na Constituição Federal que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Quando defendi essa proposta, afirmei na Assembleia Nacional Constituinte: para nós, da democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, usufruir a vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Mas está lá. É um dispositivo da Constituição. Esquecido. Esquecido. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Não tem nada. Vem a nossa periferia de São Paulo, não tem espaços culturais. Ainda que fosse um barracão em cada lugar, olha como seria importante para os nossos talentos na área do teatro, da cultura, da pintura, da música, poderem se apresentar. Não tem nada. Então esse é mais um dispositivo constitucional que tem que ser colocado em prática. E assim são. O Brasil hoje não tem vocação olímpica. Um país do tamanho do nosso, marginalizado na área olímpica, que é um diferencial das nações, é um orgulho das nações. E a nossa proposta nessa área é criar o ProAmador, Programa Nacional de Incentivo ao Esporte Amador, trazendo a juventude para o esporte e transformando o Brasil em uma potência olímpica. Na área da segurança pública, a Constituição fala, a segurança pública é dever do Estado. Mais uma vez, a Constituição não é cumprida. Qual é a nossa proposta na área da segurança pública? Construir uma política nacional de segurança pública, que faça as inteligências conversarem. Hoje, a segurança do município não está integrada com a segurança do Estado, a segurança do Estado não está integrada com a segurança nacional. Tá? Todos os dados ficam estocados, cada um no seu território, não se integram. Então, o que causa isso? É a ausência de uma política nacional de segurança pública, que integre todos os esforços, todas as inteligências, e para gerenciar este processo, a constituição do Ministério de Segurança Pública. O que eu penso a respeito dos ministérios? O que são os ministros? Os ministros são o time do presidente, o time com quem o presidente joga na administração do país. Está certo que não sejam só 11 como num time de futebol, mas não pode ser muito mais do que isso. Hoje são 39 ministérios. Quem coordena 39 ministros não existe. Não existe. Vocês que atuam na área empresarial sabem isso. Mas a equipe de gestão tem que ser uma equipe enxuta, para que você possa conversar, dialogar com seus parceiros na administração. Tem hoje ministro que leva 4 meses para poder falar com o presidente. Não existe. É uma piada. Na verdade, é só um grande cabide de emprego, mais nada. Na nossa visão, o número de ministérios deve variar entre 15 e 20, e não mais do que isso. Na Alemanha são 15, na Austrália são 18.
E não são economias pequenas. A Austrália é um continente. A Alemanha é uma economia extremamente complexa, 15 ministros. Agora, entre os ministérios, 2 ministérios nós criaremos, não passando de 20. Provavelmente ficando um pouco aquém ainda. É o Ministério da Segurança Pública, que já falei, e o Ministério da Família. Ministério da Família. O Ministério da Família já existe em grandes nações do mundo. Alemanha, Austrália, Canadá, Portugal, países da África como Angola, e esse ministério se caracteriza por 2 pilares. De um lado, ele é um formulador de políticas públicas para defender os valores da família e atender às necessidades da família. De outro lado, ele é uma consciência na ação de governar, para que todas as ações de governo tenham como foco a família. A democracia cristã passou a se empenhar nesta causa em 2010. Em 2010, fui recebido pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, num sábado pela manhã, um sábado bonito, ensolarado, na residência da Cúria, residência particular da Cúria. Me recebeu na sala de visitas, um lugar simples, mas muito aconchegante. E eu falava ao arcebispo do nosso compromisso com a defesa dos valores da família, atendimento às necessidades da família, quando em um determinado momento o arcebispo recuou com a poltrona, me olhou fixamente nos olhos e me disse: deputado candidato, o senhor assumiria o compromisso, se eleito presidente da República, de criar o Ministério da Família? Eu respondi plenamente ao arcebispo: assumiria não, excelência. A democracia cristã assume neste momento. Eu já conhecia a presença da democracia do Ministério da Família no mundo. E a partir daquele momento, nós então iniciamos, sabe, esta campanha pela criação do Ministério da Família. Vejam, lá em Brasília, os educadores, escolas, têm a porta de entrada do Ministério da Educação. Médicos, hospitais, têm a porta de entrada do Ministério da Saúde. Indústria, comércio, tem o Ministério da Indústria e Comércio. A área do turismo, tem o Ministério do Turismo. E as entidades sociais e religiosas que atuam no setor da família, qual é a porta de entrada? Onde está escrito que ali é a sua entrada? Não existe, não tem. Não tem nada mais forte do que a família, não existe. Não existe. Hoje, grande parte da crise que nós vivemos no país é a crise decorrente da desestruturação da família. A família sendo desestruturada por motivos e por forças que vêm de todos os lados. Nessa mesma manhã, o arcebispo me perguntou, Dom Odilo Pedro Scherer: candidato, o senhor sabe por que nós perdemos os jovens para a droga e para a violência? Eu falei: me ensine, excelência. E ele me disse: porque ele se afasta da família. Se afastando da família, ele se afasta da escola, da religião e da comunidade. E aí perdemos para a droga e para a violência. Então, esta questão da criação do Ministério da Família, com foco na família, com foco na proteção dos valores da família, no atendimento das necessidades da família, sendo uma consciência na ação de governar, é absolutamente necessário no nosso país. E tem me surpreendido, presidente, quando, em conversas que tenho tido com grandes empresários, com grandes grupos empresariais do país, a preocupação também deles com a desestruturação da família. A desestruturação da família, porque, sabe, é um risco imenso que nós estamos correndo com a desestruturação da unidade familiar. E esta talvez seja uma das mais consistentes propostas da democracia cristã. Por que a democracia cristã cresce? Eu não quero me alongar mais para poder ter a oportunidade de responder a pergunta. Por que a democracia cristã cresce? Ela cresce por 4 razões. Primeira razão é o compromisso maior da democracia cristã, que é o compromisso com a família, com a defesa dos valores da família e o atendimento às necessidades da família. Segunda razão do nosso crescimento é a nossa história. É uma história muito forte. Um partido que é destruído 2 vezes, não se afasta, não se dobra, não se curva, permanece leal aos seus princípios, valores, ideais. A terceira razão do nosso crescimento é não pesar sobre a democracia cristã em 70 anos de história nenhuma mácula.
poder andar nas ruas e não vai haver um dedo acusador. É o maior patrimônio que nós temos e um patrimônio que nós defendemos com todas as nossas forças. E a quarta razão é aquilo que nós já fizemos pelo nosso país. Quando terminou a Assembleia Nacional Constituinte, como intérprete, como agente da democracia cristã, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas. E a maior parte delas está presente no texto constitucional. Constitucionalmente, a mais importante contribuição minha para a sociedade brasileira, em nome da democracia cristã, foi a definição do modelo de sociedade a ser construída pelos brasileiros, que está contido este modelo no inciso 1º do artigo 3º da Constituição do Brasil. São objetivos da República Federativa do Brasil. Artigo 3º. São objetivos da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, o maior de todos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ou seja, a democracia cristã conseguiu colocar como modelo dos brasileiros o seu modelo de sociedade. Uma sociedade onde você liga justiça com liberdade através da solidariedade. Quando, o ano passado, aos 25 anos da nova Constituição brasileira, tive a honra de receber homenagens da OAB Nacional, OAB São Paulo, e recebi também a medalha Assembleia Nacional Constituinte, como um dos líderes partidários na Assembleia Nacional Constituinte. Aí, presidente, eu recebi a medalha. Eu estava olhando a medalha, quando um jornalista me falou, deputado, posso ver a medalha? Aí eu entreguei a medalha para o jornalista. Aí o jornalista fez uma coisa que eu não tinha feito. Ele virou a medalha para ver se tinha alguma coisa escrita atrás. E atrás da medalha, Ulisses Guimarães, sintetizando a Constituição brasileira, ele escreveu: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Imagine a emoção que eu tive quando o jornalista falou, Emael, aqui tem uma coisa que é sua. Aí quando eu olhei, ele mesmo leu, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Na área das conquistas dos trabalhadores, todos os avanços sociais dos trabalhadores são nossos. Na democracia cristã, na Constituinte, a democracia cristã ela foi compatibilizando capital e trabalho. Havia uma ameaça muito séria na Constituinte, que era a estabilidade absoluta, engessar as relações de emprego. Passou o contrato de experiência, não poderia mais haver demissão, tá? O que engessaria o processo. Mas não adiantava você dizer não para uma coisa sem apresentar uma alternativa, tá? E foram duas as alternativas que nós apresentamos para quebrar esta ameaça que realmente consistiria no engessamento absoluto das relações de emprego do país, que foi a proteção contra a despedida imotivada e o aviso prévio proporcional. Proteção contra a despedida imotivada. Coloquei na Constituição relação de emprego protegida contra a despedida imotivada, nos termos da lei, que preverá sem prejuízo de outros direitos e indenização compensatória. Essa expressão, sem prejuízo de outros direitos, foi o fio condutor do acordo, porque não engessou só na indenização compensatória um aprimoramento da proteção da relação de emprego. E o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias. Como é que era antes da Constituinte de 88 a questão do aviso prévio? Quem recebia por semana só tinha 8 dias de aviso prévio. Quem recebia por quinzena, só 15 dias. Só quem recebia 30 dias de aviso prévio eram os chamados mensalistas, que recebiam por mês. Isso era profundamente injusto. A menina do escritório, porque recebia por mês, tinha 30 dias. Um mestre de obra numa empresa construtora, porque recebia por semana, tinha 8 dias de aviso prévio. Era algo que não se sustentava em termos de justiça. Então, a partir da promulgação, nenhum trabalhador mais foi mandado embora sem ter, no mínimo, 30 dias de aviso prévio. E agora, recentemente, foi regulamentada a proporcionalidade com mais 3 anos. 3 dias por ano de casa, tem um total de mais 60 além dos 30. Essa ideia, na época, eu busquei na Europa, a ideia da proporcionalidade. Na área da defesa do contribuinte, tudo que está na Constituição Federal que defende o contribuinte são propostas nossas. Começando pelo artigo 150, das limitações ao poder tributar. Numa audiência pública, um constitucionalista baiano, ele foi para a audiência pública com uma pequena Constituição na mão. Um homem, Edivaldo Brito,
um homem negro, alto, com braços longos, teatrais, né? E ele chegou na audiência pública e disse o seguinte: bendito seja o dia em que o meu país conter na sua Constituição, em um só lugar, os mecanismos que defendem o contribuinte, para que eu não precise, como agora, ele começou a folhear o livrinho da Constituição, para que eu não precise, como agora, folhear toda a Constituição, para encontrar aqui e acolá os mecanismos que defendem o contribuinte. Ao relembrar isso, faço uma homenagem a esse constitucionalista baiano, a quem eu devo a ideia de reunir em uma única sessão os mecanismos que defendem o contribuinte, que é o artigo 150. Eu tinha proposto inicialmente o título de Estatuto do Contribuinte, mas de homenagem ao constitucionalista e tributarista, fugiu o nome agora, não, Edvaldo Brito. Edvaldo Brito foi quem falou lá. Falou na audiência pública. Foi colocado o nome das limitações ao poder de tributar, que é o nome atual. E lá, então, fui colocando os mecanismos de defesa do contribuinte. Todo tributo para ser criado, todo tributo para ser aplicado em um exercício tem que ser criado no exercício anterior. Mas eu não me satisfiz só com o princípio da anterioridade, porque era comum, presidente, aprovar no dia 31 de dezembro e valer no dia 1º de janeiro. Coloquei também na Constituição que tem que haver um espaço de 90 dias entre a publicação da lei e a exigência do tributo. O princípio do respeito à capacidade contributiva, quando houver incidência na operação de IPI e ICM, um não pode incidir sobre o outro para evitar a superposição de tributos. As taxas não podem ter fato gerador de impostos. E o inciso 4º do artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco, que é a maior conquista dos contribuintes brasileiros, não tem a menor dúvida. Na questão da valorização da família e na harmonia dentro da família, fui buscar na Constituição chinesa, no artigo 45 da Constituição chinesa, o atual artigo 229 da Constituição, que estabelece o seguinte: os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores e os filhos maiores, o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. É o princípio da solidariedade entre as gerações. Quando os pais são jovens, as crianças são pequenas, aquela preocupação da escola, da saúde, do médico, do vestuário, o transporte para chegar na escola, mas o tempo passa. Aquele homem, rapaz, robusto, forte, a idade fragiliza. A mulher permanece sempre bonita, mas também o tempo fragiliza. Então chega a hora da menina que se transformou em mulher, do menino que se transformou em homem, chegar junto aos seus pais e eu estou aqui, estou junto. Na minha visão, é o mais bonito preceito constitucional. Não tem outro que se compare a isso. A questão do corte dos supersalários. Coloquei na Constituição, nas disposições transitórias, o artigo 17, que estabelece o seguinte: quando um funcionário público receber remuneração ou proventos de aposentadoria acima dos limites constitucionais, que é a remuneração dos membros do Supremo, esses valores têm que ser imediatamente rebaixados, não cabendo, nesse caso, invocação do direito adquirido. É por isso que o Tribunal de Contas da União mandou rebaixar os salários no Senado, na Câmara dos Deputados, que o Conselho Nacional de Justiça está na área da magistratura, cortou os supersalários. Vocês notam que essas conquistas todas fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Ainda na defesa do contribuinte, como já falei isso antes, coloquei que o ICMS pode ser seletivo, ou seja, alíquotas podem ser menores para os produtos mais necessários. Isso é uma exigência da Constituição Federal, uma possibilidade cujo cumprimento tem que ser exigido. Na transparência tributária, coloquei na Constituição Federal que os prefeitos, os estados e os governadores e o presidente da República têm que publicar até o dia 30 de cada mês tudo que arrecadaram no mês anterior, que é para a sociedade perguntar: e aí, onde é que está indo o dinheiro? Na época, quando aprovei isso, disse: e se na cidade não tiver imprensa, o prefeito que pegue uma folha de papel de caderno e escreva ali o que recebeu e pregue na porta da prefeitura. Enfim, são 145 propostas, eu realmente demoraria talvez algumas horas para falar de cada uma delas, mas elas estão na Constituição e têm que ser cumpridas. Eu quero registrar mais dois
duas contribuições nossas na Constituição brasileira. Estava escrito na Constituição que a União e os Estados deveriam dar um tratamento privilegiado em termos tributários para as pequenas e médias empresas. Mas acrescentei o seguinte: também os municípios são obrigados a dar um tratamento tributário diferenciado para as pequenas e médias empresas. Então, hoje, nos mais de 6 mil municípios brasileiros, é obrigação da administração municipal dar um tratamento tributário mais benéfico para as pequenas e médias empresas, que também não é cumprido. São raríssimos os municípios no Brasil que aplicam este princípio constitucional. Colocamos também na Constituição que as terras dos pequenos produtores rurais, os pequenos produtores rurais não pagam imposto sobre a terra, o imposto territorial rural. São milhões de pequenos produtores rurais que hoje não pagam imposto sobre a terra. Ou seja, o incentivo e a proteção da agricultura familiar. E mais, coloquei também na Constituição que a terra dos pequenos não pode ser desapropriada por prefeito de reforma agrária. Não seria o terror em cima dos pequenos. Mesmo que não tivesse poder para fazer isso, ia ameaçar. Te cuida, porque senão eu vou desapropriar a sua terra. Então, hoje, isso é vedado pela Constituição Federal. E, ao final, só para encerrar, quero registrar uma passagem muito forte da Constituinte. Foi quando um grupo de constituintes apresentou uma proposta para tirar o nome de Deus da Constituição Federal, do preâmbulo. E essa proposta foi embrulhada para presente. Imagina, nada contra o nome de Deus. Nem pensar. Só que a Constituição é um documento laico, não tem o menor sentido colocar o nome de Deus na Constituição. Tá? E esta proposta embrulhada para presente começou a andar. Alguns constituintes, querendo se mostrar moderno, começaram a agasalhar essa ideia, que feria frontalmente a religiosidade do povo brasileiro, de todos os credos. E foi a minha voz, em nome da democracia cristã, que se ergueu para derrotar a proposta. Me lembro como se fora hoje. Fui à tribuna e, com palavras muito simples, defendi a permanência do nome de Deus na Constituição do nosso país. Disse aos constituintes: que pretensiosos seremos nós, se quisermos abdicar, esquecer das promessas do próprio Cristo, quando nos diz: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Ou quando nos diz: pedi e recebereis. Depois que eu terminei de falar, se fez um longo silêncio. Depois um constituinte se levantou, todos se levantaram, menos aquele pequeno grupo que queria tirar o nome de Deus da Constituição, e aí começou um aplauso que não terminava mais. Quando a gente achava que ia terminar, começava de novo, mais forte, mais forte, mais forte, e não era a mim que aplaudiu. Aplaudiu era a permanência do nome de Deus na Constituição do nosso país, abençoando e iluminando as famílias brasileiras. Muito obrigado, presidente. Eu queria, candidato, também informar que está sendo transmitido diretamente pelo nosso site essa nossa fala aqui, essa sua fala. Eu acho que nós temos aí um número muito grande de profissionais assistindo, não só aqui nessa sala, como no Brasil todo, assistindo aí a sua fala e compartilhando com as suas ideias. Parabéns, nós temos um orgulho de estar aqui hoje ao seu lado, uma honra para nós. Muito obrigado pela sua delicadeza conosco. A palavra está aberta aí, quem quiser fazer algum favor, Débora. Candidato, eu sou Débora, jornalista aqui do sindicato. Eu tenho algumas questões, eu vou tentar resumi-las. Eu queria que ficasse mais claro qual é o diferencial do PSDC, né? Quer dizer, o que significa a democracia cristã? Ela não é a favor de um Estado laico. O que é a família? Eu queria que o senhor definisse, né, o conceito de família. Se o senhor é a favor ou contra a criminalização da homofobia, ao casamento gay. Também queria saber como o senhor participou do processo da Constituinte. No começo desse mês houve um plebiscito popular pela Constituinte, mais de 400 organizações que promoveram isso. Eu queria saber a sua opinião, se o senhor votou sim ou não, se o senhor pudesse explicar um pouquinho. E, por fim, eu queria saber qual é a sua proposta para a banda larga
no Brasil. A presidenta Dilma esteve aqui semana passada e disse que a meta dela, se eleita, será 90% do território brasileiro atendido. Inicialmente é isso. Começar pelo começo. Serginho, vai ver no plano geral de governo, quando eu falo da banda larga. O que é a democracia cristã? Nós somos um partido religioso? Não. A democracia cristã não é um partido religioso. Nós temos um compromisso vertical com os valores humanísticos do cristianismo. A liberdade, a justiça e a solidariedade. No PSDC, nós temos cristãos de todos os credos. Temos cristãos católicos, eu sou um cristão católico, nós temos cristãos evangélicos, nós temos cristãos espíritas, nós temos cristãos que professam religiões afro-brasileiras. Então, o que nos une a todos nós não é uma religião, mas é um compromisso com os valores do cristianismo, valores humanísticos do cristianismo. Valores. Você citou alguns, porque é muito importante hoje um candidato ser claro nas suas posições o que o seu partido pensa e representa. Ele tem que ter essa lealdade com o eleitor. Qual é a posição nossa em relação às relações homoafetivas? Exatamente a posição da Constituição. É livre a opção sexual das pessoas. E as relações homoafetivas nada mais são do que o exercício desse princípio constitucional. Não há nenhuma restrição por parte da democracia cristã em relação a relações homoafetivas. Agora, casamento. Para nós, da democracia cristã, casamento é relação de homem e mulher. Essa é a nossa posição, que é a posição da Constituição brasileira. A figura casamento, a instituição casamento, é relação de homem e mulher. Não há nenhuma restrição a qualquer forma de relação homoafetiva. Até porque a Constituição do Brasil estabelece isso como princípio constitucional, o respeito à livre orientação sexual das pessoas. Agora, para a democracia cristã, a instituição casamento é relação de homem e mulher. A questão das drogas. Pedi para a minha assessoria escrever direitinho essa descriminalização das drogas, para não falar discriminação das drogas. Estou falando certo, Barreto? Com certeza. Veja bem, contrário, nossa posição é contrária. Tá? Hoje a maconha, por exemplo, é a porta de entrada das drogas. Então a nossa posição é contra a descriminalização das drogas. Pronta, nós somos contra. Nós achamos que isso é um desserviço à realidade brasileira. Família, você me perguntou, família. Não. Nós respeitamos novamente todas as relações homoafetivas. Hoje, mas a família, tradicionalmente, é a relação de homem e mulher. Não há da nossa parte uma posição antagônica que você veja nas relações homoafetivas um relacionamento estável, permanente, devidamente assegurado, mas, novamente, a família é a união de homem e mulher. Você pode ter, para as relações homoafetivas, outras nomenclaturas, mas a família, para nós, é família constituída por homem e mulher. Aliás, isso está dentro até da visão bíblica, né? Crescei e multiplicai-vos, que se dá através do casamento. Né? Qual é a outra questão que você levantou? Proposta da banda larga. Está prevista no nosso plano, nas diretrizes de governo, realmente porque a banda larga hoje, se você quiser transformar nossas crianças e jovens em cidadãos do mundo, hein? Isso é fundamental, não adianta. Quer dizer, agora, só que no Brasil inteiro você tem hoje uma carência imensa nessa área. Deixar as nossas crianças e jovens fora da internet. Internet hoje, para você ter uma internet eficiente, você tem que ter banda larga. Agora, tem situações de dificuldade? Tem. Eu mesmo, em vários lugares do país, para acessar a banda larga é uma dificuldade enorme. Tá? Mas é um desafio que tem que ser vencido. Então, para transformar os nossos jovens em cidadãos do mundo, nós temos que ter a inclusão digital plena. Inclusão digital plena significa acesso à banda larga. Você me questionou sobre a pergunta
a votação de uma Assembleia Constituinte. Eu não consegui entender direito a sua pergunta nessa área. Você pode me repetir a pergunta? Agora, uma nova Assembleia Nacional Constituinte? A nossa posição é o seguinte: nós temos a Constituição mais avançada do mundo. Tem que aplicar a Constituição, tem que cumprir a Constituição. E me dá uma preocupação muito grande você falar em nova Assembleia Nacional Constituinte com o Congresso que nós temos. Candidato, é gostoso ouvir o senhor falar pela esperança que o senhor tem no nosso país. O nosso país está em frangalho. O senhor pega a Petrobras aí acabada, corrupção, é uma vergonha. E como falei lá em cima, quero parabenizar ao senhor pela sua integridade, pela pessoa que o senhor é. Não tenho o que se falar do senhor. Como é que o senhor vai, em caso eleito, administrar um país no estado que está o nosso? Mais uma pergunta. O que o senhor tem a respeito de privatização? Primeiro, eu responder uma por uma. Responder a primeira pergunta. Quando eu cheguei na Constituinte, eu falava dos meus sonhos, das minhas ideias, das minhas vontades, né? Aí os colegas me diziam o seguinte: Mael, cuidado. Vocês são aqui menos de vocês são 1% do total. Então, cuidado, senão você vai, no final, você vai ficar machucado, você não vai alcançar nem um 10% do que você quer. Bom, no final da Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. E não eram propostas fáceis. Por exemplo, coloquei na Constituição que uma lei federal criará os mecanismos de defesa da família contra a agressão de seus valores pelos meios de comunicação. Essa lei ainda não foi feita, mas está lá na Constituição. É uma obrigação. Imagine se foi fácil aprovar um princípio como esse. Tá? Mas uma coisa que me motivou muito e que determinou a minha postura da Assembleia Nacional Constituinte foi um gesto de Ulisses Guimarães. Vou compartilhar com vocês esse momento. Tinha uns 30 dias de Constituinte, presidente, quando eu discordei de uma decisão de Ulisses Guimarães e entrei com uma questão de ordem, visando alterar a decisão do presidente. E ele indeferiu a questão de ordem. Aí eu entrei com um recurso ao plenário, tá? Forçando o presidente a submeter ao plenário a sua decisão. E Ulisses Guimarães, de uma forma democrática, tá? Submeto ao plenário a minha decisão contrária à questão de ordem formulada pelo constituinte José Manimal. Colocou no plenário e a posição dele prosperou praticamente por unanimidade. Estava terminando a sessão quando um assessor, doutor Ulisses, doutor Oswaldo, homem de absoluta confiança do presidente, veio me procurar. Tá? Eu já estava até saindo do plenário, já tinha terminado. Aí o doutor Oswaldo me diz o seguinte: o doutor Ulisses gostaria de dar uma palavra com o senhor depois da sessão. Aí eu pensei comigo, presidente, estou aqui há 30 dias, enfrento o presidente, o forço a submeter a decisão dele ao plenário. E aí confesso que fui temeroso, junto com o assessor, para conversar com o presidente. Na sala da presidência, tem uma sala pequena, que é a sala de despacho do presidente, mas tem uma sala maior, grande, onde tem uma mesa bem comprida, tá? Onde se encontravam os líderes, em reuniões das quais depois eu participei inúmeras vezes. E lá na ponta da mesa, eu entrando na porta, na outra ponta de lá da mesa, estava Ulisses Guimarães. Quando eu entro na sala, presidente, Ulisses Guimarães se levanta com os braços abertos e vem ao meu encontro e me diz: parabéns ao vencedor do dia. E chega mais perto e me fala: deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Foi o maior estímulo que eu recebi.
a partir daquele momento. Quando eu acreditava numa verdade, eu não titubava. Não, apresentava a proposta, ia acima, defendia, né? E foi assim que, ao final, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Então, isso foi uma lição para mim. Como eu consegui aprovar essas propostas? Indo para a mesa da negociação, sempre com um assunto estudado, com todos os elementos reunidos, para que eu pudesse realmente convencer as pessoas que estavam ouvindo da propriedade daquela proposta, do interesse nacional que aquela proposta tinha. E foi assim que tive sucesso. E eleito presidente da República, a minha postura será a mesma. Conversar, dialogar, conversar com as lideranças partidárias, apresentar as razões, né, das minhas propostas, das minhas ideias, ouvir, aprender. Né. Eu não tenho o menor receio de me eleger presidente da República e ter um relacionamento com o Congresso. Tenho. Eu sou um homem do Congresso, conheço o Congresso. 2 mandatos como deputado federal, conheço a casa. Não tenho a menor dificuldade no relacionamento com o Congresso Nacional e tenho certeza que, através de uma forma conjunta, compartilhada, em termos de ideias, ações, nós governaremos o país com equilíbrio e visando os interesses do país. A segunda pergunta que você me fez foi privatização. Eu acho que com Fernando Henrique, o grande momento das privatizações foi concluído. Mas nada obsta que um exame acurado da realidade brasileira possa aconselhar ainda uma outra privatização. O que nós temos que fazer é que as empresas públicas do país sejam eficientes, não sejam consumidas pela corrupção. No caso da nossa Petrobras, maior empresa nacional, sendo destruída pela corrupção. Um desses programas, me referindo à corrupção, eu disse o seguinte: a corrupção é uma fera assassina que se abate sobre a pátria, dilacera as suas forças e nos humilha como povo perante o mundo. Você fala, eu sou brasileiro. Do Brasil, é? Do Brasil da Petrobras? Que é a maior humilhação nossa como brasileiros. Um país sendo agora reconhecido no mundo como um país da corrupção. Esse exemplo da Petrobras, a maior empresa nacional, a empresa tinha que ter ser olhada com lupa. Aí esse escândalo monstruoso. E até agora a gente só viu uma parte. Cada dia a gente vai tomando contato e ciência do universo da corrupção na Petrobras. Então a minha posição é essa. Acredito que o grande esforço de privatização foi concluído com o Fernando Henrique, mas nada impede que você tenha uma análise para situações que mereçam uma privatização. Mas é necessário fortalecer as empresas públicas brasileiras e transformá-las em empresas de ponta, com trabalho de qualidade e com absoluta correção nas suas atitudes. Qual é a proposta nossa na área da corrupção? É você ter uma política nacional independente de auditoria pública, mas de uma forma capilarizada, para que você descubra a corrupção no seu nascedouro. Hoje nós temos o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, mas até chegar lá, o que nós já perdemos, o que já foi consumido de recursos públicos. Então a nossa visão é uma auditoria independente das contas públicas e de uma forma capilarizada, detectando a corrupção no seu nascedouro. Muito bem. Boa noite, candidato. Eu vou continuar no tema ainda da Constituição, até porque o senhor é um dos mais importantes signatários dela, né? A Constituição de 88, ela atribuiu aos municípios a responsabilidade por gestão e execução de muitos serviços, né? Entre eles o transporte, né, que é, vamos dizer, a minha área, só que a concentração de recursos está no governo federal. Então, os municípios têm muita dificuldade em fazer acontecer alguns serviços, né? São Paulo não necessariamente tem essa dificuldade, porque como ela tem, vamos dizer, é uma cidade muito grande, ela tem os seus engenheiros para desenvolver os seus projetos. Agora, cidades de pequeno e médio porte, não tem nem engenheiro lá para fazer um projeto, até porque para ir buscar dinheiro, hoje, pela lei da mobilidade urbana, você tem que ter projeto. Então, já tem a dificuldade da execução de projeto. Então, como resolver essa equação? A Constituição induz ao desenvolvimento pelo município, mas não manda o recurso. E a outra é uma que a gente acabou de conversar lá em cima, que se a dificuldade de fazer valer a Constituição é por conta do regime presidencialista.
Bom, a solução para o que você está colocando, que é uma das 27 diretrizes de governo, é repensar o Pacto Federativo. Qual é a grande dificuldade que nós temos no país hoje? É a atribuição de encargos para estados e, notadamente, de municípios, sem a repartição proporcional de recursos equivalente aos encargos distribuídos. Então, hoje você tem os recursos concentrados na União e você tem encargos distribuídos para municípios sem a respectiva destinação de recursos. Então, isso, na verdade, isso representa você repensar o Pacto Federativo, que é o que nós, é um programa nosso de governo. E é muito simples. O que é repensar o Pacto Federativo? Tudo bem, vamos fazer a distribuição dos encargos. É assim. A distribuição dos recursos tem que ser na mesma ordem de grandeza. Só que a União não quer abrir mão de poder, porque hoje o poder da União significa dominação. Os prefeitos lá, pires na mão, implorar recursos para cumprir os encargos que lhe foram delegados. Então isso... Agora tem que ter um presidente que queira fazer isso. Tá? Porque é muito fácil. Você tem hoje o poder todo concentrado na mão. Por que você vai dividir poder? Se hoje você escraviza os prefeitos e força os prefeitos a virem aqui implorar recursos. Tá? Então tem que ter um presidente que tenha uma outra visão. Uma visão como essa que eu estou colocando. Repensar o Pacto Federativo. Distribuir os encargos e distribuir recursos na mesma proporção dos encargos. Isso é uma coisa lógica. Tá? Só que é uma lógica que não interessa aos governantes. Aos governantes da área federal interessa realmente centralizar recursos e forçar governadores e prefeitos a implorarem com pires na mão. Tá? Então, para isso, tem que ter uma posição de coragem, tá? Para fazer justiça ao municipalismo brasileiro. A segunda razão, a segunda sua pergunta, está referente à questão do presidencialismo. Realmente, hoje nós temos um regime presidencialista. Em alguns casos, como um viés parlamentarista, eu sou um parlamentarista convicto. Agora, no sistema presidencialista, a força está com o presidente da República. O presidente da República é realmente o líder nacional. Tá? Daí, enquanto não alterar para o sistema parlamentarismo, tem que ter um cuidado enorme, tá? Em quem eleger como presidente da República, para que possa exercer o poder que tem para o bem da nação. E que não administre para o país, administre com o país. Essa é uma diferença fundamental. Uma coisa é você administrar para o país, você é o iluminado, o que sabe tudo. E normalmente o resultado disso é muito desastroso. Mas administrar com o país. O que é administrar com o país? Administrar com o Congresso Nacional. Administrar ouvindo as entidades representativas do país. Tenho um receio enorme em relação a esses tais de conselhos populares, que foi criado decreto pela presidente. Esses conselhos populares, que na verdade serão conselhos cujos membros serão indicados pelo próprio Poder Central, e na verdade eles são nada mais, nada menos do que os coletivos da Venezuela. Coloca na boca dos conselhos populares aquilo que o governo quer fazer, depois diz que para atender os anseios da sociedade tem que ser assim. Tá? Então hoje, na verdade, lideranças do setor da engenharia do país de São Paulo, a pátria corre perigo. A pátria corre perigo. A nossa pátria corre perigo. Nós temos que ter um cuidado enorme para que o Brasil de amanhã não seja a Venezuela de hoje. Porque tudo começou assim. A Venezuela era um modelo de democracia na América Latina. Modelo. Como é que pôde acontecer isso? Como é que aos poucos a Venezuela mudou até chegar no patamar que hoje tem? São iniciativas como essa tal de criação de conselhos populares. É um decreto que tem que ser derrubado pelo Congresso Nacional, porque se não for derrubado é uma ameaça ao nosso país como nação. Eu acabo fugindo um pouco da pergunta, mas é porque tudo isso está interligado. Né? Boa noite, candidato. Boa noite, candidato. Newton Guenaga, de Santos.
Eu represento sindicatos de engenheiros no movimento dos aposentados e pensionistas da Baixada Santista. E tem como bandeiras de luta o fim do fator previdenciário e também o reajuste das aposentadorias mais antigas com um ganho real que foi perdido pelo tempo. Queria saber a posição do PSDC sobre o fator previdenciário e também quanto a reajuste das aposentadorias, das perdas das aposentadorias do pessoal que está inativo. Mais uma pergunta, candidato. Santos tem o maior porto da América Latina. Qual é o seu planejamento para o Porto de Santos? Obrigado. Vou conversar com você sobre o Porto de Santos. Com certeza. Bom, veja, qual é o compromisso da democracia cristã com os aposentados? Na Constituinte, propus, defendi e aprovei que os proventos de aposentadoria das pessoas com mais de 65 anos de idade não sofreriam a incidência do imposto de renda. Então, a partir da Constituição de 88, todas as aposentadorias de pessoas com mais de 65 anos de idade não ficaram sujeitas ao imposto de renda. Mas depois, o governo federal apresentou uma emenda à Constituição, alterando isso e estabelecendo o que nós temos hoje. Ou seja, não a não incidência do imposto de renda, mas uma redução bastante substancial do imposto de renda. Hoje, todos os aposentados com mais de 65 anos de idade têm uma redução de imposto de renda sobre suas aposentadorias, graças à democracia cristã. Porque na Constituição nós colocamos que era isento, que era imune, não havia incidência. Depois, quando foi feito pela emenda constitucional, até porque nós tínhamos aprovado que era a não incidência, tiveram que pelo menos deixar uma redução muito significativa do imposto de renda sobre aposentadorias. Então isso é democracia cristã. Esse é o nosso compromisso com as pessoas que dedicam a sua vida para construir essa nação e que depois se fragilizam, tá, e passam a ser tratados como cidadãos de segunda classe pelos governos federais e, em alguns casos, também pelos governos estaduais. Fator presidenciário, ele prejudica quem começa a trabalhar mais cedo. A nossa visão é a extinção do fator presidenciário, mas você não pode fazer isso do dia para a noite. Você tem que ter um processo gradual para atingir este processo. Essa é a nossa posição. Agora, no fundo de tudo está o Brasil, está o crescimento do país. Nós temos que fazer esse país crescer. Só o crescimento do país é que vai gerar os recursos para a educação, para a saúde, para a segurança. É que vai propiciar um trato melhor para todos os brasileiros. Então, essa obsessão pelo crescimento tem que ser a marca do próximo presidente da República. A questão do reajuste das aposentadorias pelos níveis de inflação, a pessoa é mais idosa, fica mais fraca, é mais frágil, não tem um poder de contestação, então permanentemente humilhada pelos governos, principalmente pelo governo federal. É fraco. Vamos passar por cima. Vejam, nós defendemos o Estado servidor. Hoje o que nós temos é o Estado senhor. O que nós queremos é o Estado servidor, onde a maior glória de um governante seja ser escolhido por sua gente para servi-la. Essa é a visão que nós temos do Estado. O Estado tem que ser servidor. Alguns anos atrás, o que nós tivemos na questão dos aposentados com mais de 90 anos? Tendo que ser arrastados, levados em macas até as unidades da Previdência para provar que estavam vivos. E eram só 15 mil no Brasil. O que faria um Estado servidor? Ele ia na casa dos aposentados, bateria na porta e diria: viemos aqui para saber se tudo está bem, se tem alguma coisa que podemos fazer, algo que podemos ajudar. Essa é a postura do Estado servidor. Mas o que nós temos no Brasil é o Estado do Senhor, é o Estado que tudo manda, tudo pode, aonde ele é o fim em si próprio. O que nós advogamos é o Estado servidor. Um Estado servidor vai acabar com o fator previdenciário. Um Estado servidor vai reajustar as aposentadorias de pessoas que se fragilizam ao final da vida. E hoje, grande parte dos aposentados, hoje tem que ajudar a sustentar a sua família, os filhos, os netos. Essa é a realidade brasileira, de um país que não cresce, um país que não tem salário digno. Presidente, nós ouvimos muito falar de família. O Brasil está no topo do consumo do crack e da cocaína.
Então, está no topo também do perigo. A família está no topo do perigo. O que o presidente pode ou deve fazer para... Há algo fundamental para enfrentar isso. Hoje nós temos a droga e as armas matando os nossos jovens todos os dias. Hoje nós temos violência dia e noite. E onde é que está a gênese da violência? Está na entrada pelas fronteiras brasileiras da arma e da droga. Onde entra a droga, entra a arma. Onde entra a arma, entra a droga. Nós temos que fechar as fronteiras brasileiras. Qual é a função primordial das Forças Armadas? É proteger a integridade do país, a integridade territorial e a vida dos brasileiros. Qual é a maior ameaça hoje à vida dos brasileiros? É a droga. A droga e as armas que entram com ela. Então, dentro dessa política nacional de segurança pública que me referi antes, você tem que convocar as Forças Armadas para fechar as fronteiras brasileiras. Um trabalho mais amplo da Polícia Federal, uma remuneração digna aos nossos agentes da Polícia Federal. Porque não dá para se exigir, eu quero de você tudo, mas eu tenho que te dar as condições. Isso vale para a Polícia Federal, vale para as polícias militares de todo o país. Remuneração indigna, não correspondente ao risco que sofrem. Mas, indo direto ao ponto, tem que fechar as fronteiras. Hoje as fronteiras são abertas, entra quem quer. Não existe uma política nacional de segurança. E é tão lógico isso. O que me incomoda muito, presidente, é que está usando uma expressão um pouco mais simples, está na cara. E não é feito, não tem atitude. Então, olha, o próximo presidente da República, eu espero ser o próximo presidente da República, tem que se esperar e ter atitude. Atitude para enfrentar e vencer todos os desafios que nós temos. Senhor candidato José Maria Imael, hoje nós temos um quadro político de extravagância de representação e baixa representação. Nós chegamos hoje a 33 partidos. Os ministérios, tudo indica que também estão inchados devido a possíveis pagamentos em troca de apoio. Outros partidos, certamente, e como é comum, e todo mundo sabe disso, são partidos de aluguel. Pouco representam, pouco oferecem de programa, de participação na sociedade. Infelizmente, nós temos notícias de que isso vai continuar se proliferando. Ou seja, daqui a pouco estaremos com 40 partidos, 35 e assim por diante. O senhor eleito presidente da República, como é que o senhor gostaria de governar o país olhando para todos esses partidos? Nós temos uma proposta de reforma política que representaria uma revolução no país. E uma proposta de reforma política que não representa um centavo de gasto a mais. O que nós propomos? Nas eleições proporcionais, nas eleições para vereadores, deputados estaduais e deputados federais, o eleitor votará 2 vezes na cabine. Ele já está na cabine. Ele não vai voltar outro dia na cabine, não, ele já está na cabine. Mas ele votará 2 vezes. Primeiro, ele vai escolher o partido da confiança dele. Escolhido o partido, aí ele vai votar em um candidato do partido que ele escolheu. Qual é a transformação que isso representará? Os partidos terão que falar da sua doutrina, da sua história, da sua filosofia, do que já fizeram pelo país, do que querem fazer. Porque se o partido não for escolhido, o candidato dele não tem chance nenhuma, já está fora. O candidato do partido só terá chance de ser escolhido se o partido dele for escolhido. Os próprios candidatos terão que falar do seu partido, terão que dizer o que seu partido já fez, da história do seu partido. Porque se o partido dele não for escolhido, ele está morto, ele está fora. Ele só tem chance de ser votado se o partido dele for escolhido. Aí, que partidos continuarão a existir no Brasil? Partidos que têm história, partidos que têm contribuição efetiva ao país. Porque quem não tiver nada para mostrar está fora. Está fora. E hoje não é isso que nós... Olha, na televisão e no rádio,
Talvez o PSDC seja um dos poucos partidos a falar da sua contribuição, da sua doutrina, da sua história. Então isso aí é partido de aluguel para todo lado. E como você fala, viram outros. Agora, só essa alteração, ela seria substancial para o país. O eleitor começar a ouvir os partidos, a terem que falar do que já fizeram, do que são, do que querem, do testemunho que já deram para o país. Isso seria uma seleção natural. Agora, isso implicaria também como decorrência, não necessariamente, mas como uma decorrência esperada, o fim das coligações nas eleições proporcionais. Cada partido teria que sair sozinho, como o PSDC está saindo hoje em São Paulo, com chapa pura de candidatos a deputados estaduais, deputados federais. Era o fim das coligações, essa sopa de letrinhas. Se juntam partidos com filosofias antagônicas. Não tem nenhum compromisso para ser cumprido. Então, uma das consequências desta introdução, o eleitor vota 2 vezes. Primeiro escolhe um partido, depois escolhe um candidato do partido. Com isso, a gente teria partidos de verdade no Brasil. E seriam escoimados da vida nacional, partidos que nada representam. Candidato Imael, eu quero passar às suas mãos o nosso Cresce Brasil, nosso projeto que nós iniciamos em 2006, que fala sobre o crescimento e desenvolvimento do país, e aí apresenta propostas factíveis para as questões da sociedade brasileira, montado pela nossa Federação Nacional dos Engenheiros, com a participação desses sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo. Eu quero passar às suas mãos para, se for o caso, também contribuir com as suas propostas aí bem elaboradas, e queria aqui fazer um grande elogio à sua fala, que aqui pelos nossos companheiros eu já percebi que todos de fato adoraram a sua forma de enxergar, a sua postura enquanto candidato, enquanto presidente eleito. Parabéns mesmo, muito obrigado pela sua delicadeza. Aqui está também a nossa revista, que é da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária, que também tem aí propostas, discutimos educação e propostas aos candidatos. E esse é o nosso livro de 50 anos da nossa Federação Nacional dos Engenheiros. Eu quero, com isso, agradecer muito a sua participação conosco, agradecer o seu carinho com esta entidade, dizer que as portas estão abertas e que nós desejamos todo sucesso para que o senhor possa, com essa sua fala, contribuir para um Brasil melhor, para um Brasil mais justo, para a oportunidade a todos nós brasileiros. Parabéns pela sua fala, muito obrigado pela sua presença e conte com essa entidade para que a gente possa ajudá-lo em qualquer questão que o senhor necessitar. Muito obrigado, a fala é sua. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade que tive, extremamente valiosa, de conversar com lideranças da engenharia de São Paulo. Quero dizer que esse material que aqui recebo, eu lerei com muita atenção. Tenho certeza que todos essas três publicações me serão extremamente úteis. E lhe asseguro, presidente, que este convívio, para mim, é extremamente gratificante. É extremamente gratificante a oportunidade de ser recebido nesta casa e recebido com a delicadeza que fui. Quero lhe dizer, só tem uma coisa para lhe dizer, presidente. Muito obrigado.